A história começa dentro de um escritório onde um gerente estava apresentando um novo estagiário a todos, chamado Mang, pedindo que todos o ajudassem. E como o novo projeto estava prestes a ser lançado, o gerente queria que todos continuassem com o bom trabalho. Porque, quando o escritório desse lucro, eles certamente receberiam bônus em troca. Mang também se apresentou a todos como Mang. Mesmo quando a empresa era pequena, ela tinha tudo. E o garoto estava feliz, pensando que eles poderiam compartilhar dificuldades e riqueza juntos. Ele achava que escreveria muitos códigos incríveis para essa empresa e que, depois de se formar na faculdade, finalmente se tornaria um membro da sociedade, carregando sonhos e esperanças, acreditando que o esforço seria recompensado desde que ele trabalhasse duro. Um dia ele ficaria rico. Mas tudo isso mudou imediatamente depois de apenas uma semana, quando Mang percebeu que era apenas um escravo corporativo humano, tendo apenas que fazer o que o chefe queria, sem nenhum espaço para a criatividade. Ele estava escrevendo código após código e foi esmagado pela realidade e pelo desespero. Agora tinha certeza de que todo o esforço que fazia não trazia nada. Mesmo sendo trabalhador, no fim ele não conseguia escapar da pobreza. Ele estava tão para baixo que sempre pensava porque o mundo ainda não tinha acabado. Mas ele sabia que esse tipo de coisa sempre acontecia nos romances que lia, e não na realidade. Sabendo que não havia sentido pensar nisso, decidiu apenas dormir, porque teria que acordar amanhã para ser explorado mais uma vez. Mas ele realmente esperava que, se abrisse os olhos amanhã, o mundo idiota tivesse sido explodido por alienígenas. Quando ele caiu em um sono mais profundo, ouviu um som de notificação, enquanto o sistema aparecia, dizendo que ele havia ativado o sistema de vida perfeita. O garoto se perguntou o que era aquele som, mas o sistema apareceu diante dele, dizendo que ele era um estagiário de nível 0, com estatísticas de 6 pontos em espírito, 8 pontos em constituição, 10 pontos em força e 10 pontos em agilidade. O sistema lhe deu as boas-vindas ao sistema de vida perfeita, onde ele poderia viver inúmeras vidas perfeitas e se tornar realmente rico. O que ele estava testemunhando parecia apenas um sonho. E agora Mang estava confiante de que poderia alcançar qualquer coisa, pois isso não era tão chocante para um leitor de manha. Ele pensou que deveria mandar o trabalho extra e os chefes para o inferno, achando que agora estava livre, posando como um grande vilão com luz azul nos olhos. Mas, de repente, ele ouviu uma explosão do lado de fora, envolvendo várias pessoas e veículos. Mang colocou seus óculos de volta e se perguntou o que estava acontecendo, olhando para fora e vendo que um cano de gás havia explodido. Mas ao ver muitas pessoas se ferindo com a explosão, todas começaram a agir de forma estranha e simplesmente se transformaram em zumbis. Em vez de estarem sem vida, agora estavam causando caos por toda a parte. Ao ver isso, Mang ficou completamente chocado da cabeça aos pés, fechando as cortinas e se virando para o sistema, perguntando qual era mesmo o nome dele. O sistema disse mais uma vez que era o sistema de vida perfeita. E ao ouvir isso, Mang começou a gritar, se perguntando se o sistema estava brincando, porque havia literalmente um apocalipse do lado de fora. Mas antes que Mang pudesse liberar totalmente sua raiva reprimida, alguém começou a bater violentamente na porta. Quando ele se virou, viu que era uma mulher tentando entrar. Visto por trás, ela parecia muito bonita, e até o garoto sabia que ela era a sobrinha do chefe da empresa ao lado, mesmo já tendo esquecido o nome dela. Ele já tinha pego o mesmo elevador uma vez e achado bem bonita. Mas quando ela se aproximou, ele viu que a bela mulher agora era um zumbi. O garoto tentou fingir que não tinha visto nada. Mas então, uma notificação do sistema apareceu e deu algo estranho a Mang, dizendo que um dia perfeito começa com flerte e que ele deveria ir falar com a beleza que estava do lado de fora da porta para obter um encontro romântico perfeito, com a recompensa de um ponto de atributo e uma parceira romântica neste novo mundo. Mang entrou em pânico, mas sorriu, sabendo que o sistema estava falando sério, pois era uma missão completa. Ele revirou a sala em busca de comida e água, sabendo que não havia nada útil no escritório. Então ficar ali não seria suficiente para sobreviver.
Como o sistema havia emitido uma missão, ele teria que sair. Eventualmente. Então decidiu testá-la agora, mesmo não querendo. Ele apertou a maçaneta e abriu a porta de uma vez, assustando o zumbi que tentava arrombá-la. A zumbi caiu no chão gritando por causa do ferimento. Mas, para a surpresa até da zumbi, ela viu o garoto se apresentando como mãe da empresa de tecnologia, perguntando se podia fazer amizade com a zumbi, até flertando, dizendo que se ela não respondesse, ele consideraria como um sim. Mas antes mesmo de ouvir o que a zumbi tinha a dizer, Mang se virou imediatamente e fechou a porta, assustando-a. Até a zumbi mostrou seu lado emocional, ficando furiosa e batendo na porta com raiva, se perguntando se tinha sido rejeitada. Por dentro, Mang se perguntou se aquilo contava como flerte. O sistema apareceu imediatamente, dizendo que aquele tinha sido o pior flerte que já tinha visto, e que até um rei preguiçoso faria melhor. Como cavalheiro, Mang tinha sido extremamente rude. Mesmo com a missão concluída, a avaliação foi terrível. Mang xingou o sistema, dizendo que não sabia que havia avaliação de missão. Então a próxima página apareceu e o sistema informou que ele havia ganho um ponto de atributo junto com 10 pontos de afeição da senhorita Tis. O garoto não conseguia acreditar que o nome dela era Tis. Mas isso não importava, porque por mais bonita que tivesse sido, agora ela era apenas um zumbi. E a afeição não deveria importar para zumbis. Mas algo despertou na mente de Mang quando ele se perguntou se a alta afeição faria os zumbis não atacarem. O sistema disse que a alta afeição faria o alvo querer se aproximar ainda mais dele, em certo nível, obedecê-lo e até estar disposto a se casar com ele. Foi então que Mang percebeu que o sistema era inútil, porque se os zumbis se aproximassem mais, só poderiam mordê-lo mais rápido. Mas a última parte era um pouco útil, pois ele percebeu que, ao aumentar a afeição, poderia controlar zumbis, e havia até potencial de namorada em uma zumbi feminina. Mang ficou frustrado por não haver nenhum guia para iniciantes sobre isso. Mas decidiu descobrir tudo sozinho, posando como um vilão e tirando os óculos, pedindo ao sistema que adicionasse totalmente o ponto extra que ele ganhou em força, vivendo plenamente sua era vilã. Quando os pontos foram adicionados com sucesso, Mang sentiu uma nova energia dentro de si e imediatamente quebrou seus óculos para testar seu poder. À medida que a cena muda, vamos para fora do prédio do escritório, onde vemos que todos agora se transformaram em zumbis. Descobrimos que, ao viver no apocalipse, atributos como espírito, constituição, força e agilidade são todos importantes. Mas para Mang, no momento, nada superava a força. Vemos Mang vasculhando por suprimentos, sabendo que, após adicionar força, ele realmente sentiu um tipo de poder abundante e indescritível fluindo através dele. Mas não havia muita comida no escritório. E sem resgate externo, o garoto sabia que estaria condenado mais cedo ou mais tarde. Agora, tudo que ele tinha como suprimentos eram algumas garrafas de refrigerante e um pacote de salgadinhos. De repente, o garoto recebeu uma missão de gatilho: bater o ponto no trabalho. O sistema disse que uma vida perfeita começa com promoção e aumento salarial. Como já eram 7h13 da manhã, restavam apenas 17 minutos até o prazo final para bater o ponto. O sistema queria que Mang batesse o ponto até 7h30. Pois funcionários pontuais seriam abençoados pela deusa da sorte, e boa fortuna viria em seu caminho. A recompensa da missão seria 5 pontos, e o chefe de Mang daria atenção especial a ele, com oportunidades extras como encontros ou interações com líderes importantes da empresa. Mas atrás de Mang estava a senhorita Tis, ainda batendo na porta com toda a força. O garoto sabia que o relógio de ponto ficava fora da sala, e, se quisesse bater o ponto, teria que passar por ela. A fome da senhorita Tis por ele parecia ainda mais intensa agora, pois ela continuava batendo na porta sem parar. Então uma notificação do sistema apareceu, dizendo que suas tarefas incompletas incluíam bater o ponto. Outra tarefa otimizada era flertar com a beleza, já que essa missão tinha sido avaliada como terrível e poderia ser reavaliada se seu desempenho tivesse uma virada completa em tentativas futuras. Mas o garoto só teria uma chance,
e Mang percebeu que as duas tarefas poderiam ser concluídas juntas. Mang notou algumas folhas A4, papel fotográfico e fita adesiva, e percebeu que a coisa mais aterrorizante dos zumbis era a infecção. Desde que Mang não fosse arranhado pela senhorita Cheese, ele ficaria completamente bem. Então o garoto imediatamente pegou uma tesoura e fez uma armadura estranha com várias placas de papel fotográfico e papel. Ele também combinou um cabo com a parte pontiaguda da tesoura para criar uma arma parecida com uma lança. Nesse momento, o garoto já sabia que o sistema de vida perfeita não lhe daria uma vida perfeita sem que ele agisse. Então, lentamente, ele abriu a porta. Assim que saiu, viu uma horda de zumbis que começaram a vir em sua direção assim que a porta se abriu. Enquanto lutava contra os outros zumbis, ele perguntou novamente à senhorita T se ela estava pronta para namorar com ele, mesmo ele não tendo carro nem casa. Mas disse que estava disposto a trabalhar duro e, se ela quisesse, poderiam pagar um financiamento juntos. O garoto falava sem parar, dizendo que estava pronto para levá-la para jantar naquela noite, já que era quinta-feira e haveria grandes descontos. Mang até decidiu usar algumas cantadas cafonas, achando que talvez ganhasse alguns pontos extras. Mas enquanto fazia isso e corria em direção à senhorita Cheese, o sistema disse que ele era literalmente um perdedor virgem que não sabia o que dizer e falava demais no primeiro encontro, indicando que seu comportamento era extremamente rude e que a moça agora tinha formado uma péssima impressão dele e decidido postar sobre ele nas redes sociais o insultando. Agora a favorabilidade da zumbi era 10, e Mang percebeu que algo ruim estava prestes a acontecer. A zumbi se virou, e Mang ficou pálido e suando frio. Enquanto isso, a cena muda para dentro de outra sala, fechada por duas pessoas, o gerente e o chefe. Ambos se perguntavam se a voz que ouviam era de Mang, se perguntando o que ele estava fazendo, confessando-se para a senhorita Cheese, sabendo que ela já tinha virado zumbi. Até o chefe ficou chocado ao ouvir Mang fazendo tudo aquilo, batendo ponto, se declarando para um zumbi, achando que Mang tinha enlouquecido. Mesmo achando que o garoto sempre foi um pouco estranho, isso agora não fazia sentido algum. Mas ainda assim, ele se perguntava por que a senhorita Cheese não o mordia. Então o chefe fez um plano, dizendo ao gerente para aguentar firme, pois chamaria Mang, e o gerente faria barulho para que eles pudessem escapar. O chefe garantiu que ambos sobreviveriam. Finalmente, quando Mang estava saindo, decidiu bater o ponto, mas ouviu vários ruídos, pensando que talvez houvesse outros funcionários transformados em zumbis em outros escritórios. Sabendo que não deveria se distrair agora, ele continuou. Então uma notificação do sistema apareceu, dizendo que ele havia concluído a tarefa mundana de bater o ponto, 3 minutos antes do prazo, evitando a penalidade por atraso e recebendo a recompensa da atenção especial do chefe, junto com 5 pontos extras. Mas Mang estava cada vez mais irritado, se perguntando qual era o sentido de ser notado pelo chefe nesse mundo apocalíptico. Então a loja se abriu diante dele, mostrando que o item mais valioso custava 5 pontos, junto com bebidas energéticas e biscoitos comprimidos, consumindo 2 pontos por compra. Os outros itens estavam bloqueados por falta de pontos. O garoto ficou irritado com itens tão inúteis. Ao se virar, viu a senhorita Cheese ainda por perto. Sabendo que mesmo que ela não o atacasse, havia muitos outros zumbis no prédio, ele decidiu voltar ao escritório para pensar. Mas ao retornar, foi chamado pelo chefe e pelo gerente. O chefe ainda agia como superior, pedindo que Mang atraísse a senhorita Cheese para longe. Para Mang, isso foi chocante, pois em apenas uma noite o gerente tinha se tornado patético, perdendo o tom autoritário que o fazia trabalhar até tarde sem parar. Ele também se perguntava o que o gerente fazia dentro do escritório do chefe. Mesmo assim, no apocalipse, mais pessoas significavam mais força, então ele decidiu verificar. Mas assim que se aproximou, o chefe fechou a porta na cara dele. Com os zumbis atrás, eles estavam prontos para sacrificar Mang pela própria segurança. O chefe ainda falava que, após o apocalipse, Mang seria promovido a vice-gerente geral por seu sacrifício, pois o futuro da empresa dependia de jovens talentos. Mas eles não sabiam que a zumbi não atacaria Mang. Ele até riu, dizendo ao gerente que ele era bem ingênuo por acreditar no chefe.
Tudo aquilo era para uma missão de gatilho, e o sistema o parabenizou por bater o ponto e chamar a atenção do chefe, sabendo que promoção e aumento estavam próximos. Agora Mang só precisava seguir duas regras: não ir contra o chefe e agradecê-lo sinceramente pelas altas expectativas. Ao ouvir isso, Mang começou a gritar em frente à porta, atraindo todos os zumbis, desejando bom dia ao chefe pedindo que ele voltasse ao próprio escritório para trabalhar. Disse que, se quisessem distrair zumbis, deveriam fazer isso sozinhos, pois jovens talentos precisavam ser preservados. O chefe e o gerente ficaram completamente chocados, achando que Mang tinha enlouquecido. A porta começou a ser violentamente golpeada, mas o chefe disse para não deixarem Mang entrar, pois ele atraía zumbis. Eles empurraram mesas para bloquear a porta, mas antes disso, Mang chutou a porta com sua nova força. Ao entrar, sorriu e desejou bom dia ao gerente e ao chefe. O gerente percebeu que estava sendo enganado e começou a pedir desculpas repetidamente. Após isso, Mang saiu correndo, dizendo que iria trabalhar como um funcionário exemplar. Ambos ficaram em choque. Quando a senhorita Tis viu Mang correr, foi atrás dele, mas ao ver novos humanos, atacou imediatamente o gerente e o chefe, matando-os no local. Mang ouviu os gritos enquanto o sangue espirrava por toda parte. Depois disso, o sistema informou que, mesmo diante de exigências abusivas, Mang ousou dizer não em voz alta, tornando-se um modelo para a nova geração. A missão foi concluída com avaliação perfeita, rendendo uma recomendação de emprego e 5 pontos de experiência profissional. Mesmo sendo educado, seu comportamento fez o chefe e os colegas pensarem pior dele, reduzindo a favorabilidade do chefe para -100 e dos colegas para -50. Ainda assim, uma conquista oculta foi desbloqueada: Geração Z limpa o ambiente de trabalho, concedendo 5.000 em dinheiro. A nova missão era usar o dinheiro para fazer um churrasco para o chefe e os colegas, a fim de melhorar o relacionamento. Mang ficou feliz, pois o sistema facilitava ganhar dinheiro. De repente, o sistema enviou uma carta de recomendação de emprego. Usá-la concederia um trabalho, pois uma vida perfeita começa com uma carreira perfeita. Mang pensou que poderia escolher guerreiro, mago ou arqueiro, mas ao usar a carta, recebeu o trabalho de meio período de distribuidor de panfletos. O sistema disse que o império começa distribuindo panfletos. Mang não entendia como isso funcionaria no Apocalipse. Ele desbloqueou missões exclusivas: academia, escritório de advocacia e imobiliária, sendo a última a mais lucrativa. Mas ele escolheu a academia. O sistema o insultou, dizendo que ele fugia do trabalho duro. Mesmo precisando distribuir 500 panfletos, ele ganharia 10 vezes o dinheiro. O sistema disse que subir de nível daria atributos e habilidades. Mang se preparou, pegou os panfletos e começou a trabalhar, acreditando que só sobreviveria se ficasse mais forte. O sistema disse que ele deveria gritar o slogan sobre natação e fitness. O primeiro cliente era a senhorita Tis, que ainda o evitava. Mesmo chamando, ela fugiu. Mang ficou confuso, achando que ela o julgou cedo demais. Quando se aproximou novamente, viu o gerente e outro funcionário com ela. Mang riu, dizendo que agora não poderiam odiá-lo. Ele tirou 3 panfletos e perguntou se queriam saber sobre natação e fitness, anunciando a grande inauguração com pontos grátis. Todos os zumbis ficaram chocados ao ver os panfletos voarem em direção a eles.